Olá, seja bem-vindo. Aqui o pastor Clérison para trazer aquela mensagem de fé, a mensagem de esperança, a mensagem que vai aquecer, que vai realmente falar grandemente ao seu coração. Vamos meditar? Vamos aprender muito mais da palavra de Deus? Então, neste momento eu te peço para que você se reserve e você tenha esse momento ímpar, esse momento particular com Deus. Vamos lá? Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia e meditar na palavra de Deus neste momento. E hoje nós vamos iniciar um estudo no livro de Neemias e vamos aprender verdades eternas. Eu acredito, eu creio que Deus ele vai nos revelar coisas ocultas àqueles que realmente tiverem sede do conhecimento de Deus. A Bíblia diz que Deus se revela aos seus adoradores, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então, pegue a sua Bíblia e vamos meditar, vamos estudar a palavra de Deus no Antigo Testamento, no livro de Neemias, capítulo 1. Vamos ver o que Deus ele tem a nos falar através da Bíblia Sagrada. Sempre é bom nós termos esse hábito de meditar, de fazer a leitura diariamente da palavra de Deus. Assim como você, assim como nós, nos alimentamos o nosso corpo, a nossa mente precisa ser renovada com a palavra de Deus. Assim como nós buscamos o conhecimento, a ciência, mas também a nossa alma, ela anseia por uma energia que o nosso espírito gera. E é necessário que o nosso espírito seja iluminado pela palavra de Deus. Vamos lá? Já pegou a sua Bíblia? Já abriu no livro de Neemias? Capítulo 1 tem como título bem assim, bem interessante. Olha, Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, sabe o que foi que ele fez? Orou a Deus. Só o título dessa mensagem, só o título desse capítulo já é uma mensagem. Já é são palavras que nos levam a refletir. Quando nós tomamos conhecimento de algo que afeta os nossos, ou os da nossa casa, o que devemos fazer? O inverso de muitas pessoas que comentam, que fofocam, que falam mal. Neemias foi diferente. Neemias, ele procurou saber o estado dos seus irmãos. Procurou saber o estado da sua cidade, do seu povo, dos seus parentes e familiares. Com qual objetivo? O objetivo era saber como eles estavam, porque ele estava cativo. A sua cidade, a última vez que ele tinha saído, tinha sido destruída, tinha sido atacada pelos seus inimigos. E ele foi levado cativo. Então, em uma oportunidade em que os seus irmãos e outros judeus estavam na cidade onde Neemias se encontrava, ali ele procurou saber como estava o estado do seu povo, dos seus irmãos. E quando ouviu a notícia, não foi tão boa assim. E assim nós devemos fazer. Vamos à meditação da palavra de Deus? Leia juntamente comigo, para que assim nós possamos entender mais a palavra de Deus. No versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisieu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Ele procurou saber a respeito da sua família, dos judeus, e também acerca da sua cidade de Jerusalém. E disseram a Neemias, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas ao fogo. Olha só que situação os seus familiares, aqueles judeus, aquele povo, aquela cidade, a infraestrutura estava. Pensa bem, assim também está ocorrendo com muitas famílias, talvez com a sua,
talvez com a minha, nós temos que ficar sempre atentos. Muitos procuram saber por curiosidade, até mesmo para fofocar, para outras informações. Não, sempre devemos saber como está os nossos. Ter interesse em saber como Neemias teve também. E olha só, qual foi a resposta, qual foi o sentimento que gerou em Neemias ao ouvir essas notícias. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha só que palavra para nós refletirmos. Deixarmos de sermos egoístas, de somente orar a Deus por nós, pelos nossos objetivos, e deixamos de orar pelos nossos familiares, por aqueles que estão em lugares, em ambientes, em pobreza, em desgraça. Famílias estão sendo devastadas pelos vícios, pelo pecado, pela pobreza, pela miséria. Então, se faz necessário nós também despertarmos o interesse pelo nosso próximo, por aqueles que estão necessitados, que estão aflitos, que estão morando em lugares totalmente destruídos, estão sendo afetados pelos nossos inimigos. E foi o que ele fez? A Bíblia diz que ele assentou. Assentar quer dizer que ele assentou, ele parou para refletir, para meditar e chorou, sentiu. Onde está a sua sensibilidade? Neste momento, a palavra de Deus está vindo ao nosso coração para nos despertar, para fazer com que nós, os seus filhos, os seus servos, também tenham esse mesmo sentimento, de ouvir a dificuldade do nosso próximo, não nos alegrar, mas pelo contrário, nós chorar, ter aquele mesmo sentimento, se colocar no lugar daqueles que sofrem, para sentir também a dor. E assim, orar, interceder, clamar, para que assim Deus possa tanto nos usar, quanto usar os nossos irmãos espalhados neste mundo para alcançar também os perdidos. E olha só mais, qual foi a oração que ele disse? E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha só, deixa eu repetir. Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto. Ele guarda o conserto, ele guarda as suas promessas e a benignidade para com aqueles que te amam. Olha só. Então Deus ele tem um conserto, Deus ele tem um contrato, ele tem uma palavra de acerto, de um conserto, e a benignidade para com aqueles que amam a Ele e que guardam os seus mandamentos. Olha só a oração que ele já faz. Olha só a oração que Neemias faz a Deus para nós também nos inspirarmos neste momento. Então, que tipo de oração você está fazendo? Essa é uma oração, realmente, uma oração pelo qual o Espírito Santo deixou registrado na Bíblia Sagrada para nós também aprendermos a orar, a fazer a oração, pela qual faz com que Deus se lembre do seu conserto para com o seu povo e também a sua benignidade para com aqueles que o amam, para com aqueles que guardam os seus mandamentos. O que mais ele está dizendo aqui? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Olha só, ele não estava fazendo oração pelos filhos de Israel. E você? Você também tem feito essa oração? Você tem feito a oração pelos filhos dos seus vizinhos, dos seus parentes, aqueles vizinhos que te perseguem, aquelas pessoas que... E aí, o que é que você tem feito? Teus servos
Então ele fazia oração pelos filhos de Israel, pelo povo em geral, e também pelos seus servos, que habitavam naquela cidade de Jerusalém, que estavam passando por dificuldades. O que mais ele diz? A confissão, que pecamos contra ti. Ele se incluiu. Deu certo? E faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Olha só que ele se incluiu. Ele incluiu na oração do Pai. Perdoa os teus filhos. Perdoa também a mim, aos meus pais, porque pecamos contra ti. Versículo 7 diz: de todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Olha só a confissão. O derramamento do coração diante do Senhor. Talvez seja isso que esteja nos faltando. Rasgar o nosso coração, fazer uma autoanálise, confessar realmente que precisamos ser lavados. Versículo 8, ele diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Quando o povo peca, fica espalhados, distantes do Senhor. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Deus, ele quer nos trazer a sua presença, ele quer nos trazer para o seu reino, reino de amor. Se tão somente nós nos convertermos ao Senhor, reconhecermos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos atos nos fazem pecar e nos fazem transgredir os mandamentos do Senhor. E ele continua dizendo aqui no versículo 10, estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. E a oração dos teus servos é que desejam temer o teu nome. Olha só. Essa é uma oração que Deus, ele está com os seus ouvidos abertos, ele não está com a sua mão encolhida. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos, do teu servo. E a oração dos teus servos é que desejam. Esse é o segredo. Deus, ele vai estar atento e ele vai estar com seus ouvidos abertos para ouvir a oração, as petições dos seus servos e de todos aqueles que desejam temer o teu nome. E aí? Você tem esse sentimento? Você tem esse desejo? Essa palavra está vindo a mim e a você para que os seus desejos estejam no temor do Senhor. Aqui ele diz, temer, que desejam temer o teu nome. Talvez você esteja temendo outro nome, menos o do Senhor. E ele diz, deseje temer ao nome do Senhor, deseje ter essa reverência, deseje temer a Deus, deseje amar ao Senhor sobre todas as coisas, deseje guardar os mandamentos, tenham prazer em desejar, em se deleitar na palavra, na meditação, na comunhão, através da oração, do jejum. Observe que Neemias, naquele dia ele chorou, ele assentou, ou seja, ele parou, ele refletiu, ele meditou. Ele começou a meditar e viu que a sua cidade, os seus familiares, da onde ele foi tirado, a cidade ainda continuava
no opróbrio. E ele habitava na fortaleza. Ele habitava na fortaleza. Ele foi cativo para outro local, mas ele estava tendo uma vida muito acima dos seus irmãos, estava em um patamar totalmente diferente. Poderia simplesmente nem se lembrar, nem se sentir culpado de nada. Mas ele tinha os sentimentos que houve também em Cristo Jesus e devemos ter nós. Que é o sentimento de quê? É um sentimento de misericórdia, um sentimento de amor para com o seu próximo, para com a sua cidade, para com a sua família. Então, vamos deixar de ser egoístas e orar, fazer depreciações, fazer intercessões. Talvez você esteja vivendo uma vida pela qual você deseja um novo patamar, novos horizontes. Mas seja grato pelo que você tem, porque muitos são as pessoas que estão vivendo como aqueles irmãos estavam vivendo, em uma derrota, em lugares realmente hostis, lugares aonde nós precisamos levar a palavra de Deus. E ele diz mais aqui, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo. Olha aqui outro segredo, outra revelação. Todos nós queremos prosperar em todos os aspectos da nossa vida. Em todos os caminhos desejamos prosperar, desejamos nos sobressair. Mas antes de querermos que esses desejos nossos se cumpram e se tornem realidade, se materialize, devemos desejar temer o nome do Senhor. Porque Deus, ele vendo esse desejo ardente da nossa parte em temer o seu nome, em reverenciá-lo, em reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Ele vê em nós um coração puro, uma pureza de coração, um interesse pelo próximo, um interesse em favor das famílias, em ajudar, a começar pela oração, para que Deus venha perdoar, para que Deus venha conceder misericórdia. E ele diz mais aqui, e faze prosperar o teu servo e dar-lhe graça. Ou seja, favores não merecidos. Nós sabemos que nós não merecemos. E ele diz, faz prosperar o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Olha só, faz com que eu venha achar graça diante do rei. Faça com que eu venha achar graça diante de pessoas que possam me ajudar, seja financeiramente, seja através de um conselho, através de recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, recursos intelectuais. Com qual objetivo? Por isso que ele disse, e dá-lhe graça perante este homem. E ele finaliza dizendo, então era eu copeiro do rei. Então ele finaliza, ou seja, houve um desejo ardente de Neemias em querer que os seus irmãos, que sua família também desfrutasse de uma vida de abundância. Ele não se contentava com o estado de Jerusalém. Ele queria ver Jerusalém como aquela cidade pela qual ele foi criado, ele cresceu. Talvez muitas pessoas também estão se lembrando dos momentos em que eram bons em união com sua família e hoje não é mais assim. Então, ore pela sua família, interceda pela sua família. Antes de mais nada, deseje temer o nome do Senhor. Deus, ao ver esse interesse em nós, esse desejo de conhecê-lo, de fazer com que, Deus, eu estou à disposição para fazer o que o Senhor quer que eu faça. E Deus estava em busca, Deus estava já despertando em Neemias um desejo. Deseja em temer o nome do Senhor, estar perto de Deus. O salmista disse, bom para mim é estar perto de Deus. Quando estamos perto de Deus, Deus ele vai nos revelando, ele vai nos tornando conhecedor da sua sabedoria, da sua inteligência,
E Ele vai nos fazer prosperar. Mas antes, nós temos que ter um desejo de temer a Deus, de guardar os seus mandamentos, de praticar os seus mandamentos. Tem que ter esse desejo, tem que ter essa vontade. Aí o Espírito Santo, ele vai nos ajudando. E havendo esse interesse da nossa parte, Deus vai fazer o quê? Vai fazer prosperar hoje. Ele disse, faze prosperar hoje o teu servo. E nesse momento, faça-nos prosperar. Com o objetivo, e dar-lhe graça, ou seja, me faça prosperar, faça com que eu venha ter graça, eu venha alcançar favores não merecidos perante este homem, pela qual eu sirvo neste momento. Ou seja, de outras palavras, Deus, faz com que quando eu estiver diante do rei, eu venha achar graça diante dele. Ou seja, inclina o coração do rei para me ajudar, para me auxiliar. Porque o meu desejo, Senhor, é ver Jerusalém reconstruída. Eu não me conformo em ter um lugar para deitar, um lugar confortável, e os meus irmãos estão lá, na míngua, passando necessidade. Eu não me conformo em morar numa cidade, na fortaleza, onde tudo é belo e bonito, sabendo que a minha cidade, onde eu nasci, onde eu me criei, está lá na ruína. Eu não aceito. O meu desejo é voltar para Jerusalém. O meu desejo é reconstruir a minha família. O meu desejo, Deus, é voltar a ter um bom relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos. Eu quero reconstruir a minha vida. É isso que você e eu devemos fazer. Não só em prol de nós mesmos, mas em prol de toda a nossa família, da nossa cidade. É esse interesse em querer ajudar o próximo em todos os aspectos, e Deus ele vai estar atendendo às nossas necessidades. E Ele vai fazer-nos prosperar para que assim tenhamos condições de fazer a obra dele. E Ele vai colocar pessoas em nosso caminho, e essas pessoas, nós vamos achar graça diante dos olhos dessas pessoas, pelas quais vão nos ajudar e vai nos dar condições em todos os aspectos para que assim possamos fazer a obra do Senhor, ajudar os necessitados, levando uma palavra, levando o alimento. Então, você que pode ajudar, você que pode realmente contribuir para que a sua família, para com aqueles que estão em situações de risco, seja em vários aspectos, se propõe a ajudar. Comece agora a buscar, comece agora a ter esse desejo, buscando em Deus qual a sua verdadeira missão. Porque o propósito meu e seu é de amar a Deus sobre todas as coisas, amar nós mesmos e amar o nosso próximo. O que devemos buscar são as missões que Deus já colocou dentro de nós. Mas só vamos ter clareza quando estivermos perto de Deus, nos aconselhando com o Senhor. Que essa palavra venha nos despertar. Que essa palavra que você acabou de ouvir venha ter despertado em você um desejo de temer ao Senhor, de buscar se relacionar mais, de buscar mais o Senhor, de quando a pessoa chegar até você falando de alguém que está passando por uma situação, você não coloque mais lenha na fogueira, mas que você venha trazer as necessidades, não só as suas, mas também daqueles que você está vendo e tendo e está sabendo. Não fique fingindo que não está acontecendo as coisas à sua volta, não. Não seja mal, não. Você começa a ter conhecimento e aí você começa a colocar diante de Deus aquela situação. E Deus vai lhe capacitar e vai lhe dar toda a condição. E você, quando estiver diante de pessoas, no caso dele aqui foi o rei, e nós vamos continuar nesse estudo aqui no capítulo 2. Permaneça comigo, que por esses dias nós vamos iniciar esse estudo e nós vamos aprender muito mais, vamos tirar lições valiosas, preciosas desse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. E neste momento eu convido você a orar. Vamos lá? Feche os seus olhos e vamos buscar Deus. Querido Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos pela revelação da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo venha fazer expandir esse entendimento e venha, meu Deus,
nos dar graça diante de todo homem e de toda mulher, que possa nos ajudar ou que possam ser ajudados pelo que o Senhor já tem nos dado. Meu Pai, que quando nós tomarmos conhecimento de situações do nosso próximo, não venhamos a desdenhar, não venhamos a ter prazer com a queda de pessoas, mas sim que venhamos ter o desejo como houve em Neemias, aonde ele assentou, aonde ele meditou, orou, jejuou, intercedeu pelo livramento dos seus familiares. Que haja também esse sentimento em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda raiz de amargura, que todo mal seja destruído, e que toda cegueira, que todo espírito do mal venha cair por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo. Receba agora a bênção de Deus, a revelação, que o Senhor Deus continue iluminando o seu caminho, que Deus continue lhe dando a direção, lhe dando clareza. É a oração que eu faço por você e por toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e nos encontraremos nas próximas mensagens. Um grande abraço. Amém e graças a Deus.